ela reconheceu que estava devendo, sentou com as pessoas e disse, eu vou lhe pagar, mas eu não posso pagar agora, mas se assim, assim, assim. E é isso, a verdade não tem erro com a verdade, né? Então, e hoje é história de sucesso, né? Então é isso, hoje a gente ainda tá lá na Maraponga, a gente ainda tem consequências desse período lá, né? Mas que graças a Deus a gente avançou, né? Muito. 31 anos. A média olha... agora eu me esqueci o instituto que tem a pesquisa, eu vi até o Adib falando e o Flávio Augusto falando sobre isso. Aliás, o Flávio Augusto falando sobre isso num podcast recente, que a maioria das empresas no Brasil, todas elas, a média de fechamento é 7 anos. Né? Tipo assim, é o máximo ali, são pouquíssimas que ultrapassam 7 anos. E a grande maioria não suporta 2 anos. A maioria gigantesca, né? A gente enfrentou essa crise familiar, aí veio pandemia, né? Teve um período que teve greve dos policiais, que foi mais ou menos 3 meses, a gente sofreu muito também naquele período, por falta de movimento. E aí, Deus vai providenciando em cada dia, desse jeito. Vamos já falar, principalmente sobre a questão da pandemia, que no teu comércio foi um divisor de águas. Sim. E agora se eu te falar assim, pô, Heitor, e quando que tu acha que... Ou não teve um momento, sei lá, que tu olhou assim, pô, eu gosto disso aqui. Teve algum momento chave que tu olhou assim para trás, sei lá, as coisas que tu construiu, que tu aprendeu, ou momentos que tu viu ali que tu fez, acreditou e deu certo. Não sei se... Eu queria que tu contasse também um pouco de quem foi a ideia e como foi a ideia de trazer o Via Pizza para Maracanaú. Teve algum momento que tu sentou assim, olhou para trás e disse assim, pô, eu gosto disso? Gilson, quando a gente começa a fazer, né? Como eu disse, às vezes no caminho a gente se encontra, né? Conheço muita gente assim, né? Comecei a participar mais da empresa, né? A enfrentar as dificuldades, as batalhas. E como eu disse, era uma necessidade. A gente sobrevivia daquilo. Era a nossa providência, o nosso alimento, o nosso lar. E aí comecei a gostar, porque a gente começou a vencer as batalhas, começou a caminhar, começou a superar, né? Minha mãe sempre teve muita fé, sempre confiou muito que daria a volta por cima. E aí comecei a gostar, comecei a caminhar. Como eu lhe disse, fui aprendendo, né, a essa parte mais dar valor às pessoas, esses relacionamentos. E fui aprendendo, e vou aprendendo a cada dia. Até hoje ainda vou aprendendo a cada dia, né? E consigo ver a mão de Deus em tudo. Aí, para vir para o Maracanaú, já tem 2 anos, né? Eu já fazia um tempo que eu trabalhava com minha mãe. Tinha essas dificuldades, né? Sonho em ter família, hoje ainda não temos. Sei que Deus não atrasa, tá no tempo dele. Graças a Deus que eu não fiz há um tempo atrás, porque não ia dar certo, né? Mas hoje... Aí, enfim, surgiu a ideia. Meu pai, como eu disse, meu pai teve uma pizzaria aqui no Maracanaú, acho que há uns 10 anos. Foi quando ele se separou da minha mãe. Ele tinha colocado na Avenida Central. Acho que passou 1 ano e meio, mais ou menos. E ele vendia bastante, né? Na época eu não cheguei a conhecer um pouco mais, porque já foi no período da separação. Foi na transição, e aí ele ficou só com ele, a pizzaria daqui. E aí... Mas eu sei que ele vendia bastante. E aí... A daqui tu fala onde? Era na Central, a dele. Aí quando ele fechou... Aqui no Maracanaú. Aqui no Maracanaú. Aí ele fechou, passou-se o tempo, a gente trabalhando lá, né? Tentando romper, né? Como eu te falei. E aí, quando foi melhorando, eu disse, minha mãe, eu quero colocar um negócio para mim. Eu quero ter a minha renda, né? Para não ficar... Lógico, eu não tenho problema nenhum lá. A sobrevivência era nossa lá. Minha mãe sempre foi muito desapegada das coisas e sempre me permitiu ter acesso. E vocês estavam juntos, aqui, né?